Olá, queridos ouvintes, bom dia a todos, todas, todos. Meu nome é Daniele, falo diretamente da Bahia e hoje eu trouxe um texto do queridíssimo Carlos de Assunção. Esse texto mexeu comigo profundamente e eu espero que ele mexa também com muitos de vocês. Vamos lá? Espero que vocês gostem. O nome do texto é Protesto. Mesmo que voltem as costas, as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar. Não pararei, não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar. Mentiras europeias, nada me fará calar. Senhores, atrás do muro da noite, sem que ninguém o perceba, muitos dos meus ancestrais já mortos há muito tempo reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões e correntes que no passado eram visíveis, sobre grilhões e correntes que no presente são invisíveis. Invisíveis, mas existentes. Nos braços, no pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem, juntos comigo, enjeitados da pátria. Senhores, o sangue dos meus avós que corre nas minhas veias são gritos de rebeldia. Um dia, talvez alguém perguntará, comovido ante meu sofrimento, quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? Quem é? E eu responderei, sou eu, irmão. Irmão, tu me desconheces? Sou eu, aquele que se tornará vítima dos homens. Sou eu, aquele que sendo homem, foi vendido pelos homens. Em leilões, em praça pública, como foi vendido ou trocado, como instrumento qualquer. Sou eu, aquele que plantara os canaviais e cafezais, e os regou com suor e sangue, aquele que sustentou sobre os ombros negros e fortes o progresso do país, o que sofrera 1000 torturas, o que chorara inutilmente, o que dera tudo o que tinha, e hoje em dia não tem nada. Mas hoje grito, não é? Pelo que já passou. Que se passou é passado, meu coração já perdoou. Hoje grito, meu irmão, é porque depois de tudo a justiça não chegou. Sou eu quem grita, sou eu, o enganado no passado, preterido no presente. Sou eu quem grita, sou eu. Sou eu, meu irmão, aquele que viveu na prisão, que trabalhou na prisão, que sofreu na prisão, para que fosse construído o alicerce da nação. O alicerce da nação. Tem as pedras dos meus braços, tem a cal das minhas lágrimas, por isso a nação é triste. É muito grande, mas triste. E entre tanta gente triste, irmão, sou eu mais triste. A minha história é contada com tintas de amargura. Um dia, sob ovação e rosa de alegria, jogaram-me de repente da prisão que me achava para uma prisão mais ampla. Foi um cavalo de Troia. A liberdade que me deram havia serpentes futuras. Sob o manto do entusiasmo, um dia jogaram-me de repente como bagaço de cana, como palha de café, como coisa imprestável que não servia mais para nada. Um dia jogaram-me de repente nas sarjetas das ruas do desamparo, sobre ovações e rosas de alegria. Sempre sonharam com liberdade, mas a liberdade que me deram foi mais ilusão que liberdade. Irmão, sou eu que grita. Eu tenho fortes razões. Irmão, sou eu que grita. Tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Mas, irmão, fique sabendo, piedade não é o que eu quero. Piedade não me interessa. Os fracos pedem piedade.
Eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade. Não quero ser marginal. Quero entrar em toda parte. Quero ser bem recebido. E basta de humilhações. Minha alma já está cansada. Eu quero o sol que é de todos. Quero a vida que é de todos. Ou alcanço tudo que eu quero, ou gritarei a noite inteira, como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar. E nem a morte terá força para me fazer calar. Que lindo, né? Toda vez que eu leio esse texto, eu gosto de ler ele alto. Ele, para mim, tem o mesmo efeito do Gritaram-me Negra, né? Ele é para ser lido alto, ele é para ser lido como desabafo, como protesto. Ele sai. É como o próprio Carlos, né, fala que ele tem que ser gritado. E eu me emociono sempre, porque ele é muito lindo, ele é muito forte, ele é muito impactante e mexe muito comigo, né? Fala sobre essas inquietações da população negra, de não querer, de não aceitar, e toda essa questão, né, dessa falsa liberdade que nos foi imposta, né, que, entre aspas, parênteses, colchetes, tudo nos foi dada, né, uma liberdade que nos foi dada, que nos foi permitida, e quando, na verdade, a gente lutou muito, né, foram muitas lutas para que pudéssemos ser libertos, pudéssemos ter as vidas que poderíamos ter tido, os nossos ancestrais, os nossos avós, né, que eles poderiam ter tido, né, que foram muito sangue derramado, muito suor derramado, e muitos deles não puderam usufruir dessa tão sonhada liberdade, né? E esse texto ele mexe muito comigo em vários aspectos, né? Eu conheci Carlos de Assunção recentemente, né? Infelizmente, muitos escritores e artistas negros e negras chegam para a gente muito tardio, né? Infelizmente, a gente conhece alguns. Hoje tem esse boom, né, de conhecer, graças a Deus, muitos artistas negros. Hoje tem uma certa visibilidade, né? E muitos deles também ainda hoje têm que se submeter a muitos tipos de prisões para conseguir ter sua visibilidade, né? Porque o artista, o escritor e as diversas manifestações artísticas, para mim, vivem de visibilidade. A gente precisa conhecer, a gente precisa consumir, a gente precisa chegar até eles, porque muitos deles, muitas vezes, o recurso, o pagamento, né, e a sobrevivência dessas pessoas chegam através do nosso conhecimento, do consumo, né, e de um consumo consciente, não um consumo predatório, né, que vemos aí hoje. Então, infelizmente, muitos deles chegam muito tarde, né, para a gente. E assim como a Marilane também, né, fala muito dos escritores, dos artistas indígenas, né, que é da realidade dela e tudo, de Manaus. Eu sinto também essa inquietação, né? Assim como ela também é uma mulher inquieta para descobrir, para conhecer, para valorizar, para reconhecer essas manifestações artísticas, essas pessoas, essas ancestralidades. Eu, como mulher negra, também me vejo em muitos momentos tentando, né? Tentando consumir esse tipo de material, e isso me traz também mais conhecimento, né, sobre a minha ancestralidade, sobre os mais velhos, sobre os que vieram primeiro. E isso mexe muito comigo, porque se eu estou aqui hoje lendo Carlos de Assunção,
Ele precisou escrever, né? Ter coragem para escrever e colocar os sentimentos dele no papel, a arte dele, e eu, o privilégio e a oportunidade de conhecer ele, de conhecer esse trabalho, de conhecer essa arte negra, de ouvir essas palavras e ouvir esse texto falando, né, sobre os mais velhos, os antepassados. E é isso. Eu me sinto muito mexida com esse texto. Espero que vocês tenham gostado. E mande sua opinião aqui no YouTube ou lá no Instagram. O que é que você achou desse texto? Ele mexeu com você também? Espero que tenha mexido, viu? Finalizo por aqui. Desejo a todas e todos um bom dia e um grande abraço afetuoso para todos vocês. Até o próximo episódio.